Sucesso é esforço e planejamento, nunca sorte. Sucesso é esforço mais planejamento, nunca sorte. Doeu aí? Porque sim, quando eu vi isso, doeu. Gente, o futuro a gente sabe que não pode ser controlado, mas pode ser bem preparado. E isso envolve o quê? Planejamento. Mas como eu vou planejar as coisas, Jéssica? Eu não tenho tempo nem para tomar água, você não tá entendendo a minha vida. Pois bem, eu sei muito bem. É justamente por isso que você tá nesse vídeo e você não vai sair, porque professoras inteligentes planejam assim. Então vem conferir. Pessoal, se a gente estiver se conhecendo hoje pela primeira vez, muito prazer, tá? Todos os meus vídeos, conteúdos aqui no Instagram são baseados em anos de sala de aula, muito tempo na educação, mas muita pesquisa, muito conhecimento e muito tempo treinando também professores do Brasil e fora do Brasil, né? Gente, então sejam muito bem-vindas. Vocês sabem que eu faço essas séries de lives lá no meu Instagram também, vídeos daqui pro YouTube, e é chamado como Professores Ajudam Professores. Única e exclusivamente porque sozinha a gente não consegue, não dá conta. Já tá provado que isso que não dá, né? Então seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vinda. Lembrando que todo conteúdo que eu faço tem um objetivo sim, porque eu preciso desse objetivo, que é tornar você professora líder da sua sala de aula e aumentar o protagonismo do aluno. E se você achar que esse vídeo é interessante, depois você recomenda, se inscreve aí no meu canal, passa para outro professor, que quanto mais professores souberem, mais a gente ajuda aí pessoas, né? E sem contar que o tema de hoje é extremamente necessário, gente. Professores inteligentes planejam assim como, Jéssica, eu não tô sabendo, viu? Tô achando que eu não tô fazendo do jeito certo. Pessoal, por mais que talvez você saiba de algumas coisas, é sempre muito bom rever isso, né? E não é rever de ver o vídeo, é rever na forma prática. E se você chegou agora nesse vídeo, saiba que esse é a parte 2 de uma série de vídeos que eu tô fazendo, que é o segredo dos 3 P's de uma professora organizada, porque sim, a organização pega muito no nosso dia a dia. E esse é o segundo vídeo, por quê? Eu falei que ia ter 3 P's, né? No primeiro vídeo. Agora eu vou falar do primeiro P, que é o quê? É o planejamento, né? Então, os 3 P's, o primeiro P de uma professora organizada é o planejamento. Mas, gente, por que a professora tem que ser organizada? Porque meus alunos não são na dica, tá? E talvez eles também tenham esse problema. Lembrando que a gente modela com o nosso exemplo, a gente precisa ser organizada, tá bom? Certo, captei, Jéssica. Porque mesmo, gente, uma pessoa organizada, um médico organizado, você vai no consultório organizado, você vai tudo organizado, você vai na manicure organizada, isso transparece o que inspira confiança. Transmite sucesso, uma pessoa que sabe o que tá fazendo. E pra gente alivia estresse, ansiedade, dá mais segurança no que a gente tá fazendo. Não é só segurança pra você, que é fundamental. É segurança também pros seus alunos, é segurança pras famílias, é segurança pra coordenadora, pra tudo. Então eu pergunto, tem alguém aqui interessado em ser professora organizada e saber planejar? Sim ou não? Porque senão a gente para o vídeo agora. Sim, né? Então escreva lá no comentário. Sim. Então vamos começar, que os vídeos aqui são VaptVups, porque ninguém tem tempo. Gente, planejamento, pra mim, Jéssica Zuzzi, eu tenho uma estratégia. E todo planejamento tem 4 aspectos fundamentais que nós não podemos ignorar, né? Não dá pra ignorar. É aquele estrepinho assim na unha, não dá. É pequenininho, mas incomoda. E não é só colocar lá no papel, eu vou escrever porque tem que escrever. Não, é pensar sobre, é refletir sobre, né? Gente, planejamento é intencional, a gente tem uma intenção. Muitas professoras acham que planejamento é um documento que você tem que enviar para a coordenação. E não é só isso. É para facilitar a sua vida. Então, não interessa se você manda mensal, a cada 15 dias, semanal, se você lê o planejamento com o seu coordenador ou não, se o seu planejamento é grande, pequeno, com post-it ou sem post-it, porque eu já falei isso lá no vídeo 1, que isso é muito pessoal. A gente tem que entender que precisa ter direções claras, precisa ter um propósito, precisa ter um ritmo, né? Precisa de uma pedagogia sólida no seu planejamento, porque a nossa função é ensinar. E eu vou falar uma coisa pra você que eu vi isso e ficou aqui, ó, encucado em mim. Todo aprendizado, toda transferência de conhecimento deve ser estruturada. Presta atenção em mim. Todo conhecimento, toda transmissão de informação, todo aprendizado precisa ser estruturado, porque senão não acontece.
né? É como você fazer um bolo, você não vai jogar o ovo com a casca, tudo junto lá e colocar no forno com o forno desligado. Ou colocar no forno o ovo antes de colocar com o trigo. Não, é estruturado. Primeiro quebra-se os ovos, mistura com isso, coloca na forma. Você não vai colocar o ovo inteiro na forma e colocar no forno. Tem que ter uma estrutura, tem que ter um processo, tem que ter padronizar isso, né? Então, nós temos que adquirir um hábito forte de trabalhar em etapas. Isso simplifica o processo. Talvez seja um pouquinho mais difícil na hora de criar esse hábito, né? Mas, gente, tudo é difícil, né? Para criar um hábito. Mas quando você cria, né? Você se torna uma pessoa mais liberta, porque você não precisa ficar pensando naquilo, gastando energia, porque você já vai fazer meio que automático, é isso que eu falo. Então, essa estrutura que eu peguei, que eu uso, é MADA, que eu falo que é amada, é aula MADA, M-A-D-A. Então, a gente vai falar o que seria esse M-A-D-A dessa aula. Como que você faz, né? Para ter essa aula amada, não só pelos alunos, mas para você, porque você tem que gostar da sua aula. Você é a primeira pessoa que tem que gostar da sua aula, gente. Será que se você estivesse sentada lá na carteira, ouvindo você falar, será que você estaria gostando disso? E eu me penso muito disso a respeito dos vídeos, que eu faço aqui pra vocês, porque eu tento fazer com a maior empolgação, amor, carinho, informação, mas nem sempre também dá certo, né? E vamos fazer o quê? Então, A de amada é aula. O que seria esse primeiro M, gente? Vamos. O que é medo? Não. M de mercadoria também não. De maravilhosa? Maravilhosa. Rainha pedagógica, não, nossa, péssima, né? Mas tudo bem, detalhe. M é de meta. M é de meta, de objetivo, né? Você, professora, quer que o aluno consiga sair de sua aula sabendo fazer o quê? Capaz de fazer o quê? De entender o quê? Você precisa saber disso. Gente, até o Waze precisa de um objetivo, um ponto de final. E tem final ali, um ponto final, uma chegada. E a professora não pensa nisso na aula dela, né? Deixa a vida me levar. Eu já tô muito cantora, né? Não, tem que ter, gente, senão não dá certo, né? A maneira mais fácil de planejar a rota de viagem é começar pelo destino. Então, todo planejamento de aula tem que ter um firme objetivo. Então, esse M, gente, é objetivo, né? E quando as crianças estão trabalhando, estão lá na sala de aula, torna a lição mais significativa. Eles precisam saber do objetivo. Não é só escrever o objetivo lá dentro e pronto, acabou. Né? Então, eu sugiro que você escreva até lá no quadro. Então, o que é M de meta, Jéssica? O que pode ser? Ó, eu coloquei aqui alguns exemplos. Pode ser, então, tendo lido o capítulo 5 do livro tal, os alunos serão capazes de explicar como o autor descreve um personagem tal. Coisa simples, eles precisam saber. Né? Os alunos serão capazes de efetivamente fazer uma retomada de pensamentos e ideias sobre o texto tal. Você pode escrever bonitinho assim no seu planejamento, porque a coordenadora gosta. Depois você falar, pessoal, depois que terminar de ler o livro, vocês vão ter que falar do personagem tal. 3 pontos positivos, 3 negativos. As crianças precisam saber o objetivo da aula. Então, M é de meta. E depois o A é do quê? 1, 2, 3 e action, ação, né? Como você vai dividir a lição para ajudar os seus alunos a alcançar aquela meta? Então, a meta é perder 10 quilos, tá? Ação, o que eu vou ter que fazer? Nossa, eu vou ter que tomar isso no café da manhã, eu vou ter que fazer a marmita. É ação, né? Dentro desse planejamento, o que você vai fazer? Então, pergunta a si mesmo se você está usando métodos eficazes para ajudar e orientar esse aluno a chegar no objetivo. Então, você tem que saber qual vai ser a sua aula. Vai ser uma palestra, essa aula expositiva, você falando? Você vai fazer uma leitura individual, compartilhada? Você vai colocar um vídeo? Você vai fazer um exercício de escrita? Gente, a gente precisa saber o que a gente vai fazer. Quais ações que os alunos vão tomar, né? Então, assim, tem várias maneiras de fazer isso. E o segredo aqui é dividir essas ações em partes gerenciáveis, né? Isso ajuda todo mundo, os alunos e você. Então, você vai fazer 60 minutos de uma aula, a mesma coisa? Não dá. Então, eu vou colocar uma modelinha aqui para você do lado, tenta colocar assim, 5 minutos, primeiros 5 minutos. Uma pergunta norteadora, uma provocação, um gancho para a lição, para acessar o conhecimento prévio do aluno. 10 minutos trabalhando em pares, depois 15 minutos da sua explicação, da sua palestra, né? Como você vai conduzir as orientações pelo professor. 20 minutos de trabalho individual para eles praticarem a habilidade que você vai fazer. E 10 minutos de reflexão, porque eles precisam saber. Por isso mesmo, preciso saber o que eles aprenderam.
Por isso, a próxima letra do Amada, que é o D, é o quê? É demonstração da aprendizagem. Você precisa separar isso no seu planejamento. Como você e seus alunos vão saber que eles conseguiram alcançar a meta? E isso não precisa ser prova. Terminou a aula, tira uma prova, tira uma folha. Meu Deus, a gente surta, né? Lembra? A professora ficava brava, tira uma folha, que agora vocês vão fazer prova. Então, não é isso, mas você tem que fazer um direcionamento, tem que ser intencional uma pergunta, né? Você pode fazer uma pergunta, o que você sabe sobre isso? O que você acha sobre isso? Escreva isso, discuta isso com seus amiguinhos, faça enquete. Na minha pós-graduação que eu tenho, gente, eu deixo todo o material pronto para as professoras, para fazerem isso, até as perguntas norteadoras, como elas fazem para acessar esse conhecimento. Tem um repertório de material que elas possam usar, né? Tudo diagramadinho, assim como que eles vão fazer depois. Pode ser um texto autorreflexivo, pode fazer alguma avaliação, mas não deixe para avaliar isso na prova, no dia da prova. Como que você vai saber se a mensagem do seu conteúdo passou? Então, durante a aula do seu planejamento, você tem que saber fazer isso. E a última letrinha do plano de aula Amada é o A de novo, Amada. Esse A vem o quê? Esse A, gente, vem de ambiente, né? Que é um dos P's que a gente vai trabalhar mais profundamente. Mas no planejamento a gente tem que saber, você tem condições de fazer isso fisicamente? Para facilitar o projeto, né? Depois do propósito da aula, você tem que pensar como que você vai se dividir essas etapas. Então, precisa pensar, nossa, eu vou começar a aula, eu já vou trazer as carteiras assim, eu já vou dividir lá. Então, às vezes, o aluno chegava em sala de aula, a primeira instrução que ele tinha era da organização do ambiente dele. Sem contar que a gente precisa sempre ter um ambiente nessa sala de aula, um ambiente positivo, um ambiente que os erros são aceitos, que os alunos se respeitam. Então, a gente tem que pensar, às vezes a gente tem que aterrissar o nosso plano de aula, que nem um aviãozinho, às vezes o ambiente não está adequado, então você precisa reforçar. Pessoal, a aula que a gente tem hoje, a gente precisa de escuta para isso para isso, tem que ter um momento de discussão, então não adianta na hora que eu trazer aqui para vocês a discussão, vocês ficarem quietos ou falar coisas que não sejam pertinentes à matéria. Então, antes de colocar o seu plano, aterriza o que você precisa passar para eles. Deixa os alunos ali cientes do que eles precisam contribuir. Porque é muito fácil dividir o papel e distribuir o papel. Começa aí, gente, você tá... Eles nem sabem qual é o objetivo, eles nem sabem o que eles vão fazer, né? Então, precisa do seu planejamento, isso tem que ser calmo, né? Tem que ser planejado, tem que ser estruturado, tem que saber o porquê, gente, né? A gente não pode fazer as coisas no automático. Automático, eu digo de padronizar isso, mas automático de não pensar não dá certo. Então, professoras inteligentes planejam assim. Gente, se vocês colocarem essa metodologia de planejamento Amada, tenho certeza que a forma de você ver a sua aula vai mudar. Então, esse é o primeiro P, né, do P ali da professora organizada, é o planejamento. Então, não perca, no próximo vídeo, do próximo domingo não cometa esses 3 errinhos bobos na hora de gerenciar suas tarefas. Você não vai perder esse vídeo, né? Ah, se você não assistiu, assiste o primeiro vídeo. Compartilhe, segue esse canal, fala para suas amigas. Nossa, encontrei uma moça lá no YouTube. Moça, que é ótima. Então, me veja lá no Instagram também. Um beijo grande, Amada. Lembre-se sempre, estamos juntos e a gente melhora cada dia, cada hora. Beijo grande.